Estamos na Via Cabo, na Multi TV, e hoje eu estou entrevistando o professor Marcelo Oliveira, que é um astrônomo, e falando sobre astronomia. Só falar que na verdade eu sou físico, né? Eu trabalho com astronomia, né? Ah, sei. Você é um físico Que trabalha na área de astronomia. na área de astronomia. Mas a astronomia tem um setor? Tem um segmento? Tem formação, né? na área Tem uma de formação. Tem a formação, Tem sim. uma formação. Mas o físico, minha formação é física, mas eu trabalhei, fiz minha pesquisa na área de cosmologia, então é uma área muito próxima, né? Então, Se cosmologia, você vai me desculpar, mas eu sou ignorante. Cosmologia. É estudo cosmos. Tá, Essas teorias do Big Bang, de formação do universo, eu trabalhei com isso, né? Ah, sei. É muito. Eu acho isso curioso demais, mas assim. Mas eu acho difícil. E coisas que tem coisas às vezes que eu não aceito. Por exemplo, a ida do astronauta, voltando ao assunto que a gente falava no bloco anterior, o próprio astronauta, não me desculpa, mas não é o bastante eles virem dar o depoimento, porque a gente sabe que os americanos eles são muito fechado, eles estão muito entre eles em si. Então, para poder ir lá e combinar e todo mundo falar aquela mesma história, seria possível. Mas eu não estou duvidando da sua pessoa. Você me disse que tem experimentos, tem provas. Pode me dizer uma? Pode ser várias. Uma assim, uma fácil de eu entender. Vamos, um argumento mais simples. As naves chegaram à Lua, isso não há dúvida, porque a gente tem fotos do lado que a gente não vê da Terra da Lua. Então, como é que a gente tem fotos do outro lado que a gente não vê da Terra, se não enviou nenhuma nave para orbitar a Lua? Então, esse aí é um argumento. E foram os primeiros a chegar, foram os soviéticos, que chegaram primeiro e tiraram fotos. Tanto que do outro lado, que a gente não vê da Terra, a maior parte das crateras tem nome dado pelos soviéticos, pelos russos, né? Então, esse é um dos argumentos mais fortes, que as naves foram até a Lua. Que o ser humano chegou à Lua, hoje em dia, já tem fotos dos módulos que pousaram na Lua, tirados por naves que estão orbitando a Lua. Sei. Tem até o deixaram rastro, lá. tem até o rastro, você pode ter uma foto que a NASA divulgou agora com um rastro dos jipes que andaram na Lua nas 3 últimas missões. Então, eles trouxeram uma quantidade grande de rochas lunares que estão expostas lá na NASA. Então, tem até um livro agora, quem quiser ler uma história curiosa, que se chama Sexo na Lua. Que é a história de um rapaz que trabalhava na NASA, que ele bolou um plano, queria casar, arrecadar um pouco de dinheiro, e ele viu que tinha as rochas lunares que valiam uma fortuna. A Lua tentou roubar uma rocha dessa. Então conta essa história dele, que ele conseguiu roubar uma rocha, mas é claro que foi preso depois, mas é uma história bem curiosa, né? Então essas rochas estão guardadas lá na NASA, enviaram várias mostras para vários países do mundo analisarem. Então deixaram um espelho lá na Lua que reflete o laser, dá para saber a distância certa da Lua até a Terra, para experimentos. Então tem várias coisas que foram feitas. Que física e tecnicamente que não tem como ser de outra forma. Não há dúvida no meio acadêmico que isso aconteceu, né? Deixaram um espelho lá. Deixaram um espelho para refletir. Vários outros experimentos ficaram lá também, foram realizados. Então, os jipes que estão lá. Então tem várias coisas, né, que foram realizadas. Experimentos que são resultados que só a ida dos astronautas lá podiam obter esses dados, né? Eu vou te explorar e vou desvirtuar até um assunto do que eu tinha pautado, porque eu não fiz nem pesquisa. Estou fazendo essa entrevista, vou falar com o telespectador aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo entrevista sem fazer pesquisa, em cima exclusivamente da minha curiosidade, que eu espero que seja de vocês. Uma informação, já que você me falou que a sua formação, vamos supor, a sua monografia, não sei bem o que foi, como é que fez isso, porque acho que até na física, para ser físico, até isso deve ser diferente, no meu entender. É monografia mesmo. Não, essa é uma tese. Foi uma tese do Big Bang. Sobre condições no universo primordial, né, que a gente chama. Mas aí você vai ter paciência e vai falar com um linguajar bem popular para eu entender. O seu convencimento é de que realmente dois se bateram e formou a Terra, se chocaram e formou a Terra? Não, que é um processo. Aquilo que grosseiramente a gente fala. Porque o que acontece é o seguinte: a comparação que a gente pode fazer é assim: o ser humano aqui no universo hoje em dia, pelas datações que a gente tem da história da Terra, a história do universo, que a gente fala de bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos, o Sol um pouquinho mais além do que isso, né, 5 bilhões de anos de formação aproximadamente, formação do sistema solar. Você imagina um ser humano que vive menos de 100 anos, em média, né? Como é que pode saber a história
do universo, então do sistema solar. Então a gente está mais ou menos com aquela mosca da banana, aquela mosquinha que vive 24 horas tentando ver uma criança novinha e depois ver um adulto. Aí como é que ela vai saber que aquela criança vai transformar no adulto se ela não vai acompanhar o crescimento dela? Então ela vai tentando pegar registros de outras moscas, se possível, né? E a partir daí tentar formar a história da formação do ser humano, por exemplo. É mais ou menos o que a gente faz, né? Num período curto de vida, a gente tenta pegar os registros que a gente tem do passado e é daí tentar, com isso, extrapolar para um tempo muito mais longo e tentar entender. Então, é claro que esses resultados, a gente tem muitas dúvidas, né? A ciência tem muitas dúvidas. Então, também tem, vocês também têm. Então, essa apresentação, que às vezes a mídia tem essa questão, ela apresenta assim, ó, o Big Bang é uma teoria, houve uma grande explosão e tal. Na realidade, isso aí, há dúvidas, é um modelo, né? O mais correto é dizer um modelo que a gente, com ajustes, dá para justificar algumas coisas que a gente descobre hoje em dia, como agora foi feita uma descoberta de uma partícula, né, que você pode dizer assim, um mediador de uma interação nesse período, que seria responsável pela formação da matéria, como a gente conhece, né, que é o famoso bóson de Higgs. Ele foi descoberto, foi anunciado pelo CERN, que provavelmente eles descobriram, né, a existência dele. É uma coisa que surgiu da mente da... Mas muita informação, deixa eu te interromper. A matéria, que matéria? É porque no modelo do Big Bang, né, que não é uma grande explosão, né, como a gente fala, a tradução não seria um grande estrondo. Na verdade, se imaginava assim, quando se olhou para o universo, o Hubble foi o primeiro a detectar isso nos anos 20, mais ou menos, no século 20, ele percebeu o seguinte, que as grandes concentrações de galáxias estão se afastando da gente, em todas as direções. Ou está todo mundo fugindo da gente por alguma razão, ou deveria ter uma razão para isso, né? Então, o que ele imagina que para isso estar ocorrendo, é que de alguma forma o universo está em movimento. Está todo mundo expandindo, né? Como se fosse uma bexiga, você vai enchendo e todos vão se afastando. Mas como é que isso poderia estar acontecendo agora? Então, em algum momento, ele imagina que o universo poderia estar numa situação muito mais concentrada, muito mais densa, com muito mais energia, e de alguma forma ele começou a expandir, foi esfriando e foi expandindo. Por isso que a gente tem essa expansão hoje. Então, os modelos que a gente considera hoje, a gente considera essa expansão que foi o resultado experimental da observação. Então, chega esse modelo inicial. Mas aí, desse modelo inicial para chegar até você ter galáxias hoje, ter a Terra, a gente teria que saber de onde surgiu isso tudo. Então, não é brincar de ser Deus, né? Mas na verdade é tentar usar os modelos que tem, o conhecimento que o ser humano tem, para tentar buscar algumas respostas, né? E claro que não são respostas absolutas, né? Ninguém pode apresentar isso como um resultado absoluto, né? São modelos que têm problemas. Nós estamos na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente, e hoje eu estou entrevistando o professor Marcelo Oliveira, que é um astrônomo. Voltamos já.